Voltando então à segunda parte da nossa aula de Epístolas Paulinas, página 17, né? Estamos falando da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Qual é a linguagem de 1 Coríntios? É uma linguagem com um sentido de combater, né? A ostentação, aquela persuasão e todas as outras coisas que se apoiem apenas na sabedoria humana. O propósito maior é remover tudo aquilo que oprime, atrapalha e confunde a doutrina de Cristo Jesus na vida da igreja local. Justamente por causa daquele pessoal que estavam se tornando maioria na igreja de Corinto, a ala gentílica, muitos de um nível intelectual, social mais alto, que queriam se colocar até como mestres, né? E certamente influência do gnosticismo também. Então 1 Coríntios 2, 4 e 5, vamos ler. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém? Então ali é a ilustração que eu coloquei, né? Qual a base mais firme? Primeiro está ali baseado em tradições, costumes, sabedoria humana. Olha o discurso dele: eu sei, eu posso, eu conheço. O outro está baseado na Bíblia, em Jesus e no Espírito Santo. O discurso dele: Deus pode, Deus conhece, Deus sabe e Ele vai voltar. Certamente esta é a base mais firme. Amém? Relatos históricos revelam o envio de uma delegação de Corinto a fim de pedir conselhos ao apóstolo Paulo sobre várias questões doutrinárias. Eu não vou entrar muito aqui no mérito, que na outra matéria de Atos e cristianismo primitivo a gente viu bastante isso agora nessa terça-feira, né? Conforme as notícias recebidas a respeito do comportamento doutrinário dos membros da igreja em Corinto, Paulo escreveu a epístola a fim de responder questões com base nas situações levantadas pelos próprios coríntios. Ao longo da epístola, Paulo se empenha em combater todas as doutrinas infames consolidadas no meio daquela igreja. Então não é que essas coisas iam entrar, elas já tinham entrado. Paulo agora teria que combater isso. Vamos ver os assuntos abordados em 1 Coríntios, mostrando claramente fundamentos que não estavam sendo ensinados e praticados naquela igreja. Então, primeira coisa aqui, né? 1 Coríntios no capítulo 1, ele vai falar da doutrina da cruz, né? O texto-chave dessa passagem aqui é 1 Coríntios 1,18. Vamos ler. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Amém? Então ali, capítulo 1, verso 1 ao 17, Paulo vai falar do chamado para ser santo. Aí agora você entende, né? Agora faz sentido para você porque ele começa falando de santidade. Porque ensinos heréticos, padrões morais frouxos ou até mesmo inexistentes, costumes pagãos, tudo isso estava dentro da igreja. Então como é que se combate isso, né? Santificando a sua vida ao Senhor. Então ele vai mostrar que o chamado da igreja, no primeiro momento, não é ser uma casa de altos discursos filosóficos ou teológicos, embora, como eu falei na primeira parte da aula, filosofia, teologia, como
áreas do conhecimento que devem trabalhar no sentido de fomentar uma cultura cristã são essenciais, mas o propósito maior da igreja também não é só isso, né? Mas sim a santidade. Amém? Aí ele vai falar do verso 18 ao 25 do capítulo 1 da palavra da cruz. Nos versos 26 ao 31 ele começa a trabalhar a questão do chamado dos santos. Os santos aqui, entenda-se os crentes, tá? Aquela igreja local. Aí nós vamos ter, na verdade o pastor Juliano aqui fez um resumo, né, dos principais tópicos de cada capítulo de 1 Coríntios. Aí nós temos os capítulos 2, 3 e 4, onde o tema predominante será a linguagem da pregação. Poderíamos colocar 1 Coríntios 4,17 como texto-chave desses capítulos. Como é que diz ali? Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Então, você vê que ele fala ali, em toda parte ensino em cada igreja. Sublinhe isso aí nesse versículo. Quer caneta de Santi? Oi? Deixa eu ver, tem uma vermelhinha aqui e uma azulzinha aqui. Beleza. Sublinha ali, ensino em cada igreja. Olha, irmãos, o que eu estou querendo dizer para vocês? Se os capítulos 2, 3 e 4, o tema predominante é a linguagem da pregação, e o texto-chave desses capítulos é 1 Coríntios 4,17, que termina Paulo falando ensino em cada igreja, o que a gente deduz? Que a linguagem da pregação é um ensino. Se a linguagem da pregação é o ensino, Paulo está falando aqui qual é o tipo de pregação que você prega ensinando. Vocês não viram essa matéria ainda, isso é lá do intermediário, mas eu já vou adiantar, né? Tem um estilo de pregação que você prega ensinando, que é o estilo que eu trabalho, que é o sermão expositivo. É o sermão expositivo, né? Você vai expondo, né? Exemplo de sermão expositivo é o que eu preguei domingo passado aqui, né? Cristina estava no culto, né? Que eu fiz em 55 minutos eu preguei toda a epístola de Paulo a Tito. Eu fiz uma exposição dos 3 capítulos da epístola a Tito, né? Isso é um sermão expositivo. Então, ele vai começar ali, falando assim, no capítulo 2, do 1 ao 5, que a linguagem da sua pregação, primeiro, ela é apostólica. Capítulo 2, do 6 ao 9, segundo, a linguagem da sua pregação, da pregação de Paulo, é a linguagem de Deus. Terceiro, 1 Coríntios 2, do 10 ao 16, a linguagem da sua pregação é a linguagem do Espírito Santo. Você viu como tem uma lógica? Quando você entende a cidade, entende o contexto, entende o que estava acontecendo, você começa a entender por que as coisas estão escritas da maneira como estão escritas nos capítulos, porque aqui está seguindo uma lógica. Aí, em quarto lugar, a linguagem da pregação, 1 Coríntios 3, do 1 ao 9, também é uma linguagem do homem. Por quê? Porque estamos comunicando uma mensagem a seres humanos, né? Aí capítulo 3 de 1 Coríntios, do 10 ao 17, ele vai falar que a linguagem da sua pregação é a linguagem do santuário de Deus. Capítulo 3, do 18 ao 23, ele vai dizer que a linguagem da sua pregação também é a linguagem do mundo.
capítulo 4, do 1 ao 13, a linguagem da sua pregação também é a linguagem de julgamento. E capítulo 4, do 14 ao 21, a linguagem da pregação é a linguagem dos fiéis. Amém? Oi? Sim. Então o que acontece? Os capítulos 2, 3 e 4 de 1 aos Coríntios fala simplesmente de um único assunto: linguagem. Por um motivo simples: quem domina a linguagem domina a cultura. E qual era o problema da igreja de Corinto? Cultura pagã. Qual era o desafio na igreja de Corinto? Mudança cultural. Qual é a ferramenta que nós vamos começar a promover a mudança cultural? Linguagem. Que linguagem? A linguagem bíblica, a linguagem da pregação, a linguagem do sermão expositivo, a linguagem apostólica de Deus, do Espírito Santo, inteligível ao homem, do santuário de Deus, que fale também ao mundo que está à nossa volta, que ao mesmo tempo que também fala da salvação, também informa a respeito do julgamento, e uma linguagem de fidelidade. Agora, me corrija se eu estou errado. A maioria dos problemas na minha igreja, e eu desconfio que na sua também, nos relacionamentos, eles são ou não problemas de comunicação. E por quê? Porque não dominamos a linguagem. Por que a cultura do mundo fica entrando dentro da igreja? Porque não dominamos a linguagem. Então, em que área temos que investir? Por onde vamos começar? Com a linguagem. Se você for olhar, todas as grandes revoluções culturais na história da humanidade começam com a linguagem. Vamos falar de revoluções não apenas culturais, mas espirituais. Os avivamentos. Se você for estudar os avivamentos no decorrer da história da humanidade, cada avivamento se caracterizou por uma linguagem própria. Por exemplo, no avivamento wesleyano, a linguagem era o quê? Santificação. No avivamento pentecostal, a linguagem era o quê? Dons espirituais, poder espiritual. No avivamento, na reforma protestante, a linguagem era o quê? O resgate das escrituras. Somente a fé. Então, se você for olhar, sempre foi assim. Você pega, por exemplo, os sistemas políticos opressores, né? Vamos pegar, por exemplo, as ditaduras. Você pega a ditadura nazista. Você vai estudar o nazismo, você vai ver que o nazismo, todo ele tem uma linguagem. Tanto é que o secretário de cultura lá, né, do nosso governo, caiu porque teve a infelicidade de fazer um discurso usando elementos de linguagem que faziam lembrar o nazismo. E aí
mas eu quero me ater à linguagem, porque aí você vê como que a linguagem ela é tão forte, que o nazismo é um troço que acabou lá nos anos 40 do século passado, e ainda hoje a sua linguagem aqui e ali aparece, aqui e ali influencia. Por que Hitler subiu ao poder? Porque ele era um excelente orador. Como é que Hitler conseguiu convencer uma das nações mais cultas da humanidade, que era a Alemanha, a seguir ele naquela loucura toda, a morrer por ele? Porque ele tinha um secretário lá de propaganda, que era o Goebbels, que o cara era um mestre na linguagem. Então quem domina a língua, domina a cultura. Sim, e mesmo quando estava fazendo mal, ainda assim eles se iludiam achando que estava bem. Governo esquerdista, petista, 13 anos, linguagem de esquerda. Qual é a linguagem do petismo? Vamos lá. Minorias, o que mais? Ditaduras, minorias, você é fascista, você é homofóbico, você é contra os negros, não sei o quê, né? Quilombolas, esse é o papo deles, sempre eles vão para esse lado aí, um domínio da linguagem. Então o que você tem que fazer? Você tem que aprender também a utilizar corretamente as ferramentas de linguagem, como lendo bons livros, ouvindo palestras, escutando autores, debates, indicações de livros. Por que na Inglaterra lá, lembra, eu falei do Churchill, né? Você terminou de ver a série da rainha? Eu terminei já, né? O único cara que conseguiu, né? Você vai estudar a história da Segunda Guerra, você vai ver Churchill. Gente, a Europa inteira dominada, só a Inglaterra livre, e a Inglaterra sozinha ainda na guerra. Imagina você sozinho com o teu país, que é do tamanho de uma ilha, contra a Europa inteira, entendeu? E lá do outro lado o cara é um orador poderoso, convencendo todo mundo. E não era só papo, né? Ele tinha dominado a Europa, então ele tinha o papo e tinha que mostrar também que ele era um conquistador, pelo menos a aparência ele tinha, né? Sem recurso. A Inglaterra estava sem recursos naquela época lá, muito pouca coisa, né? E aí o cara se levanta, vou dizer para vocês, a Inglaterra só não foi dominada pelos nazistas e a Europa inteira caiu na Segunda Guerra só por causa do discurso de Churchill. Papo, o cara manteve o país em pé no papo. Entendeu? Aquela batalha da Inglaterra lá, quando eles jogam a Força Aérea Alemã inteira em cima da Inglaterra, jogando bomba em Londres e tudo isso, né? E os pilotos lá da Real Força Aérea lá, os caras ganham a batalha no ar, né? E aí ele vai pro rádio e faz aquele discurso que ele fala aquela frase célebre, né? Nunca tantos em nenhum lugar deveram a tão poucos. Então a genialidade do cara para bolar uma frase dessa, né? Nunca tantos, a Inglaterra, né? Deveram a tão poucos, que eram os pilotos que se sacrificaram lá, muitos morrendo em cima do Canal da Mancha, né? Nunca na história dos conflitos humanos tantos deveram a tão poucos. Essa é a frase. Então o pessoal, entendeu? E ele foi o cara que motivou ali até, né? Até o pós-guerra também.
Qual? Vingadores? Ah. Aí quando você lá na piada, o João tinha massacrado quando estava longe, chega e ele tinha um grande amigo, ele chega com os heróis aqui do lado, mostra assim, sangue, estava no rosto lá, aí que era o capitão, aí todo mundo olha para cima, vamos lá, e aí você quer dar uma assim, ele estava lá, Exatamente, entendeu? Então, gente, hoje nós temos um problema. Nós temos, claro que nem todo mundo vai ser um church, um orador, né? Mas hoje nós temos um problema. Nós temos líderes que não sabem ler. Você dá um texto na mão dele para ele ler, ele não sabe lê muito mal e às vezes não sabe nem interpretar nada do que leu. Sabe? Lê e não sabe interpretar o que leu. Não, mas eu estou falando agora de igreja. Entendeu? Nós temos líder que não sabe falar. E aí o que acontece? Aí um monte de discursos contrários à igreja entram dentro da igreja. Por quê? Porque lá fora os caras estão dominando a linguagem. Então o que nós temos que fazer? Parar tudo e ir para o domínio da linguagem. Mas esses caras não gostam dele. Oi? Esses caras que não gostam eles estão correndo. Claro, mas aí o que acontece? É aí a visão de império e não de reino. Se eu tenho visão de império, eu não vou querer treinar novos líderes. Por quê? Porque eu não quero que ninguém me suceda. De repente eu vou treinar um cara, ele vai me tirar. E isso aí é visão de império, não de reino. Porque o que acontece? Eu estou partindo do pressuposto que a igreja, ou o patrimônio, ou sei lá, qualquer coisa é meu, enquanto que não é. Então, como é que alguém vai te roubar aquilo que não é teu? A nossa função no reino não é nossa, é dele que nos dá. Então nós não precisamos ter medo que ninguém nos roube, porque não é nosso. Essa é a visão de reino. Aí vocês estão entendendo como que um problema leva ao outro? Então não tenho visão de reino, tenho de império. Isso é um problema que me leva a não treinar sucessores, a não ter discipulado, e aí não tem domínio de linguagem, e aí entra a coisa de fora, e aí vai embolando, e daqui a pouco acontece aquilo que nós falamos no início da aula aqui, né, no primeiro módulo. A igreja acaba sendo influenciada de fora para dentro. Então nós temos que olhar de cima. Às vezes a gente olha muito a nossa realidade local. Quando você começa a olhar de cima panoramicamente, aí você começa a ver que realmente, como dizia Shakespeare, existem mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Coitadismo, né? Bom, aí os capítulos 5, 6 e 7, ó, você viu como os livros têm uma engrenagem lógica? Primeiro ele fala de santidade, depois ele fala de linguagem, aí ele vai falar de comportamento. Claro, se eu sou santo, eu tenho a linguagem correta, com o domínio correto da linguagem, eu imponho o comportamento que se deve ter. É uma lógica. Por incrível que pareça, a minha resposta para ti é o seguinte: Deus vê com amor, porque se não fosse uma visão de amor, Deus não levantaria pessoas como Paulo e os seus colaboradores, ou pessoas como nós hoje, porque é bonito nós falar de Paulo e seus colaboradores naquele tempo, mas a pergunta que fica é a seguinte: e nós hoje?
Eu quero crer que vocês estão aqui num sábado à tarde, passando um calorzinho aqui comigo, porque vocês são pessoas que estão dispostos a mudar alguma coisa. Você pode dizer, mas eu não tenho essa influência toda na minha igreja, mas pelo menos dentro da tua casa, pelo menos dentro da tua família, pelo menos, talvez dentro da tua célula, porque, irmãos, as coisas precisam ter um início, e Deus é Deus das pequenas coisas. Deus não precisa de uma floresta, Ele precisa de uma semente. Para salvar a humanidade, Ele não precisou de muita coisa, Ele precisou de um único filho. Sim. E as pessoas que devem ir, têm que ir preparadas. Daí a nossa função. Vamos lá. Comportamento, texto-chave, 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Agora ficou claro para você o contexto, né? Que o pessoal estava fazendo tudo que era paganismo e coisa errada dentro da igreja, dizendo, não, nós fomos chamados para a liberdade, tudo me é lícito. Aí Paulo diz, beleza, só que nem tudo convém. Beleza, mas você não vai se deixar dominar por nada disso, que quem te domina é o Senhor. E aí ele vai falar, olha só, ó a lógica, capítulo 5, do 1 ao 13, um pouco de fermento. Não precisa, para você virar um feiticeiro, você conviver com o maior feiticeiro do mundo. Basta você começar a alimentar uma ideia de idolatria dentro do seu coração. Por exemplo, idolatria denominacional. É um pouco de fermento. Aí ele vai dizer assim, no 6 do 1 ao 20, né? Todas as coisas me são lícitas. Então eu posso tudo? Posso, mas devo tudo? Não. Aí no 7 do 1 ao 9 ele vai falar do desejo pelo casamento. No 7 do 10 ao 16 a estabilidade no casamento. No 7 do 17 ao 24 guardar as alianças, guardar as ordenanças de Deus. E no 7 do 25 ao 40 ele vai dar a sua opinião apostólica. Amém? A pastora vai sair bronzeada hoje da aula. Já falei para ela vir para cá, mas ela... Eu gosto desse cantinho. Ela tem algum mistério com aquele canto ali, Cristina. Aí capítulos 8, 9 e 10 de 1 Coríntios, ele vai falar da liberdade
Os conceitos de liberdade, porque a gente vê esse papo hoje. Ah, irmão, você tem liberdade em Cristo. Então, fique dando ouvido para o seu pastor, não, porque você tem liberdade em Cristo. Nossa ideia. Né? Então, peraí, Paulo diz assim, peraí, vamos conceituar esse negócio. Conceitos fazem parte do que, gente? De linguagem. Uma linguagem poderosa, escreva isso, uma linguagem poderosa, ela parte de conceitos definidos. Sim, porque existem aquelas coisas que estão explícitas, né? Existem aquelas coisas que estão explícitas, por exemplo, né? Não adulterar, não mentir. A palavra fala claramente disso. Adúltero, idólatra, mentiroso, o seu lugar é lá no lago de fogo, tá? Agora, existem aquelas coisas que estão subentendidas. Por exemplo, tem coisas que as pessoas perguntam assim, tá, mas isso aí pode fazer ou não pode? Aí a Bíblia vai responder assim: se escandaliza o teu irmão, não pode. Mas, se não, e também não ofende a sua própria consciência, pode. E aí? Vou dar um exemplo. Vocês já se ligaram aonde que eu quero chegar, porque às vezes as pessoas vêm perguntar isso. Normalmente eu respondo assim: o que a tua igreja diz? Diz que não, então não. Mas era a questão da carne, né? Vamos ao exemplo do tempo de Paulo, né? O pessoal ia no açougue e comprava carne. A carne dos açougues vinha dos templos, que lá nos rituais dos templos pagãos era usado carne, e a carne excedente os açougueiros compravam por um valor mais acessível e revendiam. E aí surge uma polêmica na igreja, porque tem os irmãos dizendo, não pode comer essa carne, porque ela é sacrificada aos ídolos. E surge uma outra ala dizendo, não, mas tudo que é consagrado a Deus com ações de graças é purificado, então pode comer. E aí, pode ou não pode? Aí Paulo chega e diz assim, olha, no tocante ao alimento sacrificado aos ídolos, você tem que pensar na consciência do seu irmão. Então, se você vai na casa de um irmão que se escandaliza com o consumo desse tipo de alimento e acha que isso vai trazer prejuízo espiritual para ele, mesmo você acreditando que não tem nada a ver, não coma, para não pecar contra a consciência do irmão. Agora, se é o contrário, né? Você recebe alguém na tua casa e você sabe que ele se escandaliza com esse tipo de alimento, não ofereça isso para ele, porque você vai escandalizar a consciência do irmão mais fraco. Judá Bertelli. Entendeu? Então, o que acontece? Existem coisas, como eu falei, que estão explícitas, e existem coisas que a Bíblia deixa subentendido para você que tem o Espírito Santo julgar se deve fazer aquilo ou não.
Conceitos de liberdade. Não, vamos lá. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. A palavra-chave aqui é consciência. Então ele vai falar, capítulo 8, do 1 ao 13, aquilo que eu disse, as coisas sacrificadas aos ídolos. Capítulo 9, do 1 ao 27, os direitos apostólicos. E capítulo 10, do 1 ao 33, até onde vai o limite da liberdade cristã. Porque você vê isso, né? Tem que ter marcos, tem que ter fronteiras, tem que ter limites às coisas. E quem estabelece esses limites para nós é a Escritura. Se eu não ministro a Escritura na igreja, se eu não ministro doutrina bíblica na igreja, a minha igreja pode correr o risco de se tornar um povo sem limites. Sem limites negativamente falando. Já viu aquele tipo de crente que acha que pode tudo? Primeira Coríntios. Oi? Mas vai ler o contexto, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas tem um contexto ali, e quem está falando aqui não é Paulo. Eu Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí o contexto diz o que, né? Sei estar com dinheiro, sem dinheiro, sei estar com fome, com a barriga cheia, né? sei estar perseguido, sem perseguido, né? E aí ele conclui dizendo: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Então você pega o versículo isolado, é complicado, né? Aí capítulos 11, 12, 13, 14, 15 e 16 de 1 Coríntios, ele vai finalizar trazendo preceitos de conduta. Você vê que o problema deles era esse, era relacional, era de comunicação, era de linguagem, era de limites, era de conduta. Vamos lá, texto-chave. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Palavra-chave: diversos. 1 Coríntios 12, 11. Aí ele vai falar do uso do véu. Mas você viu que está tudo dentro de um pacotão, de um contexto? Por que tinha que usar véu? Porque a mulher que vem do paganismo, da prostituição, né, vinha com a cabeça raspada, por causa dos votos lá no paganismo. E aí, para não ser confundida com a velha vida, é mandado usar um véu até que o cabelo cresça. Depois que o cabelo crescesse, é mandado não cortar. Por quê? Para não haver essa confusão. Sim, claro que tem a ver. Se nós estivéssemos falando, quem estava no véu tinha essas duas, assim, eles tinham vindo dessa vertente. Sim. Ou era um paganismo a ser convertido, ou era possível. Sim. As mulheres normais. Que normalmente acontecia, que quem era praticante do paganismo, uma hora ou outra se prostituía. Mas daí Deus usou nosso tempo para usar o véu, a linguagem é isso. Por exemplo, o véu no judaísmo é um contexto completamente diferente. Primeiro, para começo de conversa, no judaísmo, quem usa o véu é o homem, né, que é o talit, né? E o talit vem em cima da cabeça, por cima ainda do kippah, porque é o quê? É o manto de oração, né? É um simbolismo de uma cobertura espiritual, né? Então ele vai falar do véu, ele vai falar da ceia do Senhor, que também estava dando rolo, né?
A ceia do Senhor acabou virando uma ocasião de discriminação, né? Porque aí vinham os irmãos que tinham muito recurso, traziam picanha, alcatra, né? E vinha os irmãos que tinham pouco recurso, trazia pé de galinha, né? Porque a ceia era comida mesmo, Apesar que pé de galinha hoje... comida mesmo, né? Sei lá, né? Bom, mas eu não troco uma picanha por um pé de galinha, não sei vocês, né? E aí o que acontecia, né? Aí os irmãos, né, não queriam comer o pescoço da galinha lá que o outro trazia e não queriam deixar o outro comer a picanha que eles traziam, entendeu? Aí tava briga o negócio. Aí cada um pegava a sua comida e ia para um canto. Aí Paulo chega e diz: meu Deus, está tudo errado isso daí. Isso daí não é comunhão, isso daí que vocês estão praticando, né? Sem contar os irmãos que encheu a cara e saiu bêbado da ceia. Deus, pensa. Porque a ceia era com vinho mesmo. Então os irmãos cortavam o caneco lá e saíam. Entendeu? Hoje as festas de crente está difícil. Nós já fomos umas festas de crente aí, e até a hora da gente estar na festa, não tem uma bebida. Depois que a gente vira as costas, meu irmão, aparece gente com bebida para dentro da festa. Deu meia-noite, o pastor saiu. Os 40 trouxeram as bebidas. Deu meia-noite, o pastor saiu. Aparece Skol, aparece vinho, aparece dança da garrafa, aparece tudo que é coisa do capeta, aparece assim, né? Parece que, entendeu? Aí depois chegou tudo estropiado na igreja, não sabe por quê, né? Dança da cordinha, né? Bom, aí ele vai falar de dons espirituais, da unidade do corpo, o corpo de Cristo, o amor ao dom supremo, profecias e línguas, ressurreição, e aí vem as considerações finais, lá no capítulo 16. Importância da primeira epístola aos Coríntios na atualidade reflete-se nas verdades doutrinárias por ela apresentadas como relevantes para a vida da igreja. Atualmente vemos uma igreja empirista. Pergunta: o que é o empirismo? No livro Evangelho que Paulo jamais pregaria, de Ciro Sanches, página 26, temos a seguinte definição: empirismo, do francês empirisme, é a doutrina ou sistema filosófico segundo o qual todo conhecimento provém unicamente da experiência, limitando-se ao que pode ser captado ao mundo externo pelos sentidos ou de modo subjetivo pela introspecção, ou seja, exame profundo sobre suas próprias experiências. Conforme Sanches, o empirista prioriza sinais, revelações e experiências fantasiosas e não a palavra de Deus. Já viu aquela? Comigo cansou de acontecer. Você chama lá no seu escritório: irmão, essa situação aí da sua filha que vai casar com esse camarada ímpio. Estou falando um caso real que eu lá na igreja, a irmã da igreja e a menina da igreja conheceu um cara lá, lutador de capoeira. O cara me apareceu num culto lá com aquelas roupas de capoeira, com a corda amarrada, meio esquisitão. Nada contra a roupa do cara, né? Que Jesus pode salvar também, né? Mas eu já vi pelo jeito do cara que o cara é meio esquisito, né? A gente que é experiente sabe, né? Aí tá, coisa e tal, e eu já me liguei
ok, né? O cara só queria se aproveitar da menina, é claro. E aí, não, vamos casar. Ah, o cara vai casar, e o cara se aproveitando. Aí eu chamei a menina, a Cristina, na época que era liderada dela, primeiro a Cristina chamou, depois a pastora, e depois eu, aí chamei a mãe. Aquela, julgo desigual, minha irmã. Não deixa sua filha embarcar nessa aí que... Ah não, mas ela vai trazer ele para a igreja, irmã. 99% dos casos não traz. A senhora quer arriscar? Não, aí foi. E aí você sabe, né, meu irmão? Aqui na igreja o pessoal já sabe, né, Cristina? Tanto é que o pessoal, a maioria nem vem, porque eu já falo para eles: você quer vir conversar comigo, você venha, mas você venha fundamentado, porque eu vou te pegar na Bíblia. Minha conversa é Bíblia, então você venha com base bíblica, senão você vai sofrer, minha irmã, e sofre mesmo, no bom sentido. E aí, Bíblia, aí chegou uma hora assim que não tinha mais como eles argumentarem assim, que eles estavam certos, sabe? Aí o que foi? Empirismo. Aí passou uns dias, veio a irmã me procurar: pastor, tive um sonho. Sonhei com fulano, que é da filha, né? Sonhei que o senhor estava casando eles. Digo, E aí passava um anjo na porta da igreja. Digo, Aí o anjo olhava para dentro e fazia assim. Né? Garanto que você já ouviu aquele papinho, quando o crente começa a teimar, que ele não tem mais para onde fugir, daqui a pouco ele vai dizer assim: não, mas Deus falou. Já ouviu esse papinho do Deus falou? Teve um outro uma vez aqui dentro que falou brabo assim comigo: mas Deus não fala só com o senhor. Claro que não, fala com tudo. Aí outra vez teve uma outra assim, né? Eu tive um sonho. Irmão, olha, eu vou te dizer, eu acredito. Vocês viram lá que eu botei no grupo essa semana um entendimento que Deus me deu em oração. Botei até uma experiência espiritual, tá lá no grupo da escola lá, sobre a importância da gente finalizar as coisas, tá tudo lá. Mas assim, eu não vivo em função de sonho. E até os meus sonhos, se você ler lá, é tudo com base bíblica. Eu até sonho a Bíblia, né? Entendeu? Então assim, quando vem essas conversas, empirismo. Mas eu não posso ter uma experiência? Pode e deve ter experiências, mas a tua experiência tem que ser regulamentada por isso aqui. Se não for regulamentada aqui, descarta. Agora, o que acontece hoje? O pessoal usa de experiências para contrariar o que está aqui, para desobedecer o que está aqui, para não aceitar o que está aqui, e quer fazer a sua experiência valer mais que a Escritura. E faz, e aí se arrebenta. Que foi o que aconteceu nesse caso aí, infelizmente, né? O cara fez um filho nela, depois andou com mais um monte de mulher aí, chutou a menina. Eu falei antes, entendeu? Assim, essa mulher vai engravidar. Aí eu falei assim: nem abre a boca, porque quando você fala, é acertar. A boca da pastora aí nós morávamos lá no Araçá. coisa A mulher perigosa. bateu no portão: pastora, eu preciso falar com você. Quando ela chegou no portão, eu chamei a Alessandra e ela disse assim: a Dinéia vem no portão. E ela veio dizer que é grávida. Posta quando? Quando ela entrou lá, fizemos um casamento, apenas um casamento que deu tudo errado. O cabelo, só deixa eu contar a história bem resumida. O cabeleireiro, ela tinha o cabeleireiro.
Oi? Você via assim, não, não pode ir também só pela nossa palavra, né? Eles têm que ver o que é melhor. Mas o mundo gosta de obedecer. E o menino vai ser engolido na mão. Não, o menino até vai falar com esses dias. Aonde? Ah, sim, claro. E garanto que nessa corrida perdeu tudo. Perdeu um monte de coisa. Se ela tivesse feito a coisa certa, ele vai casar com o Ligue e o Ligue não ia acreditar. Amém? Vamos lá? Depois do intervalo vocês contam. Então? Não, depois, amada, depois. Isso é só uma ilustração. Volta para lá. Então, gente, o que a gente vê hoje? O que a gente vê hoje, meu irmão? A igreja aceitando e praticando um monte de coisa no ambiente de culto, desconsiderando o que a Bíblia ensina. Em especial, o que Paulo ensina. Se tais procedimentos devem ou não ser aceitos à luz dos fundamentos lançados em suas epístolas. Quanto à nossa pregação, por exemplo, vamos dar um exemplo. Em 1 Coríntios 2, do 1 ao 5, Paulo relata como anunciar o Evangelho. Olha ali. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha linguagem, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aqui tem um modelo de pregação. Qual o modelo de pregação que Paulo apresenta aqui? Primeiro, Jesus Cristo crucificado. Então eu não tenho que pregar sobre a reforma agrária, eu não tenho que pregar sobre o Bolsonaro, eu não tenho que pregar sobre a minha denominação, eu não tenho que pregar sobre o joelho do Malaquias. Não, eu tenho que pregar quem? Jesus Cristo. E como? Crucificado. Ou seja lá o que for que eu for pregar, seja lá qual for o tema da Escritura, eu tenho que conectar isso com Jesus. Qual é o assunto da igreja? Jesus. Qual é o papo do crente? Jesus. Claro que Jesus está em todas as áreas. Eu estou dando aula aqui, eu já falei de política, falei de filosofia, falei de linguística, falei de um monte de coisa, mas dentro da matéria, dentro do assunto, que é Jesus. Outra coisa, demonstração do Espírito de poder. Qual é a maior demonstração de poder que pode existir numa pregação? Que você vê o cara pregando e diz assim: não, esse cara prega com poder, com unção, ou
A maior demonstração de poder é você viver aquilo que prega. Quando você prega e o distante está lá sentado, ele conhece a tua vida, tua casa, tua família, teu filho, tua mulher, e sabe que você está vivendo o que você está pregando, você tem autoridade. Eu estava ministrando para os homens no grupo de discipulado de homens nessa quarta, e o nosso tema era sobre a importância de ter um discipulador e fazer um discípulo. E eu desafiava eles a fazerem um discípulo. E eu dizia para eles, para fazer um discípulo, você precisa essencialmente de duas coisas. Primeiro, testemunho. Sabe por que muitas vezes vocês não fazem discípulos? Eu disse para eles, eu sou meio duro, sabe, irmão? Principalmente com os homens, porque vocês não têm testemunho. Aí tu vai querer falar de Jesus pro cara ali da esquina, mas ele sabe como é que é a tua vida. Segundo, para fazer um discípulo, além de testemunho, dedicação. Você quer ganhar alguém para Jesus? Eu dizia para eles, mas se você não estiver disposto a de repente ficar um ano passando na casa desse cara domingo para levar ele para o culto, você não vai fazer isso. O que você quer? Você quer evangelizar o cara, convidar o cara para ir num evento, que é o culto, né? Na verdade você nem evangeliza, você vai lá, convida o cara para vir num evento, você acha que o cara vai vir no evento, aí o pastor tem a obrigação de pregar e evangelizar, e o cara aceitar Jesus, e depois o pastor tem a obrigação de ficar indo lá na casa do cara 1 ano, 2 anos, sei lá, discipular ele ou chamar o cara para vir para o culto. Mas quem é que gera ovelha? A ovelha gera ovelha. Você não precisa ficar trazendo para mim. O culto aqui é um complemento. O culto aqui não é o mais importante. O culto aqui é para quem já é crente. Você tem que ir lá evangelizar o cara, tendo testemunho, disposto a se dedicar para cuidar daquela vida, e eu vou te orientar. Esse é o meu papel. Eu sou um orientador. Eu não vou fazer por você. Talvez a pessoa esteja pregando para si mesma. Na verdade, a gente sempre prega para si mesmo, né? Que o primeiro alvo da minha pregação sou eu. Vocês também têm que ter isso em mente. Agora, para você chegar em público, você tem que fazer essa análise, né? Peraí, o que eu estou ministrando, né? Senão você dá um tiro no pé, né? Entendeu? E outra coisa, e aí assim, ó, deixa eu terminar a história. Aí eu falei para eles, né? Aí eu disse assim, ó, para fazer um discípulo, você tem que ter discipulador. Aí eu peguei, abri meu WhatsApp e mostrei a foto. Eu disse, ó, esse aqui é o meu discipulador. Esse aqui é o cara que me ganhou para Jesus, né? Esse aqui, ó, é o cara que eu, junto com o cara que me ganhou, ganhamos para Jesus. E o cara hoje é presbítero numa igreja lá em Porto Alegre. Então eu não estou mostrando para vocês fruto de agora, estou mostrando fruto de mais de 20 anos atrás. Por que eu estou mostrando um fruto antigo? Para vocês verem que permaneceu.
Então eu falei para os homens, autoridade para dar esse estudo e para falar, porque eu fiz, continuo fazendo uma coisa que eu estou ensinando. Então hoje eu falei para eles, vocês têm que sair daqui com o seguinte pensamento: eu preciso fazer um discípulo. Por que eu não faço um discípulo? Porque eu preciso ter testemunho e dedicação, e as duas áreas que vocês têm que se aperfeiçoar, é as duas áreas que vocês têm que melhorar, mudar, sei lá, muda nessas áreas e você vai fazer discípulo. Ficaram pensativo, entendeu? Meu discipulado de homens é usando a Bíblia de estudo do discipulado, né? Então são 5, 6 perguntas a lição, e a maioria são perguntas pessoais, e aí você responde na roda ali, né? E aí o negócio pega pro teu lado, entendeu? Não vai nem caráter, né? Porque eles têm caráter. Claro que tem. Eles têm caráter. O problema é esse. É. Então, olha, terceiro, uma fé não apoiada em sabedoria humana, mas no poder de Deus. As mesmas recomendações e cuidados que foram ordenados aos coríntios ontem são o mesmo que a igreja deve ter hoje, pois Jesus crucificado é o mesmo. Outro exemplo da relevância dessa carta hoje aparece em 1 Coríntios 4:6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, o grande pregador, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um detrimento de outro, a favor de um em detrimento de outro, estrago moral ou perda de outro, né? Então, o que nós percebemos aqui? Que apesar de qualquer atitude que possamos realizar em favor do reino de Deus, isso não deve ir além do que está escrito na Bíblia. Então não ultrapasseis o que está escrito. Amém? Vamos